de Gêmeos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Juliana, eu sou taróloga. Meu amor, eu tô aqui para fazer uma leitura para você, Gêmeos, que vai se conectar com a minha mesa e com a minha energia. Vamos começando aqui de oráculo da magia cristalina. Esse oráculo é o oráculo do citrino, magia do citrino. Gêmeos, é o seguinte, por que eu tô falando de oráculo? Por que eu tô falando disso? Esse mês de maio traz uma pegada cigana, traz uma energia do povo cigano, não é só porque é o aniversário deles, desse povo maravilhoso, mas porque também sou numeróloga também, para quem não sabe. Pela numerologia nós estamos vivendo em maio a vibração 5, que é uma vibração muito cigana. Eu queria que vocês pensassem nesse momento, porque a leitura aqui ela é toda dedicada para isso, tá? Meio que para essa temática, porque é um mês de movimento, de transformações, de mudanças. O que caiu da carroça, a gente precisa deixar para trás, é isso. A gente só cresce, as coisas só acontecem na nossa vida mediante as mudanças e transformações, libertações de mágoa. Como é que tá o seu coração, Gêmeos? Tá certo? Vamos começar aqui a sua leitura. E é isso. Só que antes, curte, comenta, compartilha o meu vídeo. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo de tudo. Geminianos, vamos começando aqui a sua leitura. Eu quero energias para o povo aqui de Gêmeos, né? Constelação de Gêmeos. Energias para a constelação de Gêmeos. Uma energia, mais uma. Vou aceitar só esse, porque caiu muito perto. Bom, vamos lá. Sonhar é importante, mas é a ação que transforma a realidade. Viver é melhor que sonhar. Olha a música de Elis Regina. É exatamente isso, Gêmeos. Prosperidade é a recompensa de quem não teme falhar. Olha o que a espiritualidade está trazendo aqui para nós, essas duas energias super importantes, tá? Você quer manifestar muita coisa aqui em maio, Gêmeos, mas é o seguinte, às vezes a vida vai colocar também muitos desafios. E o que é interessante nessa carta, prosperidade é a recompensa de quem não teme falhar. O que você teme? Qual que é o seu medo? E é interessante porque assim, o que já te aconteceu, o que já aconteceu na sua vida, Gêmeos, que você tem um sentimento meio que de como se você já tivesse fracassado com algo. É muito isso, é muito essa energia que eu tô sentindo aqui. Parece que é como se você não conseguisse olhar para frente, avançar, tá? Porque é como se tivesse esse sentimento, já houve isso, parece que, será que nunca vai acontecer da maneira com que eu sempre quis, com que eu sempre desejei? E aí é onde a gente só sonha, é onde muitas vezes a gente não age, a gente não coloca os nossos propósitos aqui em formatação, né? Onde a gente fica meio que estacionado, meio parado. Vamos entender aqui a energia de tarô sobre o que a gente tá falando aqui para vocês em maio, tá? Olha isso aqui, tá, geminianos? Olha que interessante essas energias que nós temos. Cavaleiro de espadas, a carta do louco, a carta de um rei de paus e a carta da lua como fundo do deck. Vamos tentar entender isso, tá, Gêmeos? É o seguinte, é como se vocês estivessem tão pensativos, porque eu tenho um cavaleiro de espadas. Eu tenho aqui vocês muito, assim, é a vontade. Eu entendo que os sonhos aqui desses geminianos que estão aqui é essa vontade de desbravar novos territórios, porque cavaleiro de espadas. Só que isso tá muito na mente de vocês. É essa, sabe por que eu tô falando que é essa vontade, que é essa coisa que, tipo, que é como se vocês tivessem uma vontade dentro tão grande, que é tão imparável, que é tão assim, sabe? Ela toma tanto conta de vocês. E aí eu tenho a carta do louco.
O louco, ele se lança. O louco, ele vai. O louco, ele começa uma vida nova, uma vida de... É como se a alma, eu sinto assim, a alma e o espírito de vocês pede essa questão de vocês poderem ir para o mundo, fazer outras coisas, começar novos ciclos, começar situações aqui diferentes, viver um grande sonho, sabe? Tem um sonho adormecido. Só que é interessante, né? Por que a gente fala que já houveram experiências anteriores em que a gente não conseguiu fazer isso de alguma forma? E aí eu tenho o Rei de Paus. O Rei de Paus, ele é o conquistador, ele realmente é o desbravador. É como se vocês quisessem realmente se lançar para a vida e ter algumas conquistas que antes não foram possíveis de acontecer. Eu tenho a carta da Lua. Só que é interessante que essa carta da Lua, ela me fala muito, né, sobre não conseguir fazer algo aqui, porque isso daqui foi muito da cabeça de vocês. A Lua, ela tá trazendo muito isso de muitas fantasias. Ela traz muito algumas coisas aqui do tipo, de alguma forma eu não posso fazer. Eu não posso, eu tenho algumas coisas aqui que estão sendo barradas e que estão ficando só no plano dos sonhos. Mas em maio vocês estão muito assim na cabeça de vocês, não, mas eu vou lutar para poder realmente fazer tudo aquilo que eu estou proposto ou proposta a fazer, para fazer tudo aquilo que eu sempre quis. Porque isso daqui sempre foi, eu sinto que são metas, são objetivos que sempre existiram. Sabe? São sonhos, são coisas que sempre estiveram aqui. Só que tá faltando ação, tá faltando atitude desse Rei de Paus. Tá faltando ir pro mundo, tá faltando esse movimento, tá faltando essa coragem, tá faltando iniciativa. E a Lua é algo, eu quero saber o que é essa Lua. É algo que na cabeça de vocês acham que vocês não podem, tá? São coisas que meio que estão reprimidas, né? São algumas questões aqui que não fizeram com que isso lá atrás acontecesse. E hoje a gente tem medo de falhar. Então, por isso que tá virando de novo só um sonho, tá ficando só no papel de novo. Eu não posso, olha a Lua, eu não posso. Ai, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, só que só tá virando isso. Só tá virando um sonho que parece uma coisa inatingível. Cara, o louco com o Rei de Paus. É muito essa coisa de se lançar mesmo em uma vida nova, em um lugar novo, em de repente assim desbravar um caminho novo. Depende do contexto, um trabalho novo, morar num lugar novo, ir para um país novo, viajar. É muito assim uma coisa de desprendimento. São vontades assim muito vocês, sabe? Muito assim, que precisa dessa coragem, precisa desse lançamento, se lançar. Que mais a gente tá vendo aqui? Cavaleiro de Copas, carta do Rei de Espadas, carta do 8 de Ouros e a carta do Julgamento. Olha só, vamos lá. O que a espiritualidade está dizendo nesse momento? Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é vocês terem que confiar nesse caminho. Tá faltando autoconfiança. Tá faltando olhar para essa vida, tá? O Cavaleiro de Copas é isso, essa entrega. Tá faltando é como se vocês não pudessem, porque eu tenho uma carta da Lua. Não há uma entrega. Eu não posso, de alguma forma. Alguma coisa abafa a minha voz. Alguma coisa me abafa, alguma coisa me restringe. E eu não posso, olha aqui o bloqueio. Olha o bloqueio.
E é interessante porque há um bloqueio, carta do 8 de ouros. A carta do 8 de ouros, ela tá falando de um certo investimento ou de um trabalho. Muitos de vocês estão muito assim bloqueados devido ao trabalho, por achar que vocês precisam sempre estar se esforçando em algo, precisam sempre estar assim, eu não posso, tipo, fazer o que eu tenho vontade porque eu preciso me comprometer. Eu preciso me comprometer com alguma coisa, alguma situação. Só que é a carta do julgamento. A carta do julgamento, por isso que eu falo, a lua é uma coisa da cabeça de vocês. É muito claro, a lua ela tá falando que é uma parada muito interna, meu Deus. É uma parada muito interna e muito inconsciente, que é uma coisa muito de vocês, não poder. O que é não poder? Carta do julgamento, vocês precisam se libertar disso. É alguma coisa que envolve mesmo essa questão de trabalho. É como se vocês tivessem que estar aqui, que investir em alguma coisa, ou então, sabe, que tá aqui em algum lugar, em alguma situação. O que é esse 8? Vamos tentar abrir mais cartas para a gente poder entender, porque é uma libertação. Vocês estão se podando, é isso que a espiritualidade está falando. Quando a vontade de vocês é de se entregar mesmo e falar, pô, eu quero viver isso aqui. Dane-se, eu quero viver isso aqui. Que bloqueio é esse? Para muitos é isso, é uma questão de trabalho, é uma questão de muito... Vocês estão se responsabilizando por algo, só que o julgamento é algo que às vezes não é de vocês. As de espadas, 3 de espadas, nossa, 2 de copas, eu tô falando carta do diabo. Gente, é o seguinte... Vejam bem, geminianos, tá? É como se vocês soubessem, é algo sim, é algo voltado a alguma coisa que é como se vocês tivessem que vocês se responsabilizam muito. Vocês se responsabilizam demais por uma situação que talvez não é uma situação de vocês, porque é como se a espiritualidade ela estivesse falando. Essa luta é uma luta, a carta do louco, é uma luta por um caminho de vocês. Imagina que é assim, é um caminho da pessoa, é um caminho que você veio exercer, é algo que você veio construir, é uma coisa que é muito da tua alma, é uma satisfação de alma. Só que é como se vocês estivessem meio que empacados por um movimento, tá? É um movimento aqui, vocês estão bloqueando isso, porque é como se vocês estivessem se responsabilizando por algo, por alguém. E aí o que a espiritualidade traz? 2 de copas. Questões de relacionamento. As de espadas e 3 de espadas, é como se vocês tivessem consciência. Parece que na cabeça de vocês já sabiam que isso daqui ia paralisar vocês de alguma forma, vocês já sentiam isso. Eis que isso aconteceu. Há uma paralisação dos sonhos por conta de pessoas. Sempre por conta de alguém, sempre por conta de pessoas, sempre por conta de parceria, sempre porque eu preciso sempre estar olhando para alguém. Parece que a minha vez nunca chega. Carta do diabo. Só que é exatamente isso. O diabo ele fala que vocês estão presos porque vocês se colocam dentro da prisão. Estão presos a relações. Estão presos a situações que não permitem com que vocês sigam o próprio destino de vocês. Porque há um destino do louco aqui. Há um destino de ir para a vida, há um destino de se lançar, um destino de, sabe, de leveza, é o louco com o rei de paus. Há uma coisa que só a minha alma sabe o quanto me traz satisfação e o quanto me traz felicidade. Mas de repente, quando vocês estão
se comprometendo em relações, vocês paralisam, vocês precisam entender esse movimento. Gêmeos, o que a espiritualidade ela tá falando para vocês é o seguinte: vocês estão aqui por vocês. Então, assim, é uma responsabilidade, é uma coisa que bloqueia o caminho, que não faz com que vocês sejam pessoas hoje caminhando leves pela vida. Parece que não estou caminhando leve pela vida. Parece que a vida ela tá sendo muito... Ela tá passando e os meus sonhos eles não estão se transformando em realidade. Mas é interessante essa carta da recompensa. Porque há essa coisa mesmo de não falhar. Mas isso de não falhar tá muito ligado aqui à carta da Lua. A Lua, ela também traz algumas questões voltadas aqui para isso de família, para isso do nosso inconsciente. Então, assim, de certo modo, o que eu entendo aqui que a espiritualidade está trazendo é: vocês, de alguma forma, se sentem responsável por algumas pessoas e por algumas situações, mas é como se vocês tivessem que vir transformar o caminho de vocês e trilhar o caminho de vocês, e vocês param no meio do caminho, tipo, não, eu preciso resgatar alguém, eu preciso ajudar alguém, eu preciso fazer tal coisa, e os planos eles vão ficando para trás. Ou vocês sempre estão buscando por parcerias, ou vocês acham que vocês só vão ser felizes se vocês tiverem alguém, sabe? É muito isso, porque e o julgamento ele fala, cara, é você que tá botando isso na tua cabeça. A carta do julgamento, ela nada é mais do que a pessoa precisar parar de se iludir com algumas coisas que ela mesma tá colocando. Porque quando no final das contas você sempre deixa de fazer as coisas, mas no final, olha, você sempre... É como se você sentisse que você se decepciona com essas pessoas ao seu redor. Porque você sempre está esperando isso. E quando você teme em falhar, é quando você falha. Mas sabe por que você falha? Porque o caminho é seu, Gêmeos, não é do outro. O outro tá seguindo o próprio caminho dele. É muito assim, ter, Gêmeos, que aprender como é que você se coloca dentro das suas relações, como você vive as suas relações e como é o seu relacionamento consigo mesmo. Porque você tem uma missão e você tem um destino aqui. Tá, Gêmeos? Então, assim, em maio você vai precisar entender muito como é a sua relação e como é a relação com o outro. Porque é isso que eu tô vendo. Você vai precisar transformar isso na tua vida. Os teus sonhos, eles só são realidade porque você vai fazer acontecer. Não espere nada de ninguém. Vá viver. Vá viver, vá ser feliz, vá ter experiências e quem tiver que te acompanhar, depois que vá te acompanhar. Conselho final para vocês. Perceba a diferença, meu Deus do céu. Olha, gente, tem nem o que falar. Perceba a diferença entre dar uma mão e aprisionar uma alma. Olha isso. Quando for ajudar alguém, faça porque deseja de todo o coração, sem esperar nada em troca. Ao contrário, seria como colocar o preço na sua bondade e amor. É um tapa na cara, mas assim, Gêmeos, cara, prisão. Você está aprisionado. Saia já daqui. Saia já se você deseja ser feliz. Começa a fazer por você, meu amor. Afinal, a gente tá aqui pela gente. Tá certo? Um grande beijo no seu coração e até a próxima leitura.